Faça tudo para a glória de Deus. Quando a aprovação das pessoas deixa de ser a necessária. Texto-chave: e tudo quanto fizerdes, por palavras, por obras, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Colossenses 3,17. Nem todos serão gratos. Existe uma verdade que precisa ser aceita para viver em paz. Nem todos serão gratos por aquilo que você fizer. Alguns reconhecerão sua generosidade, outros acharão que você simplesmente cumpriu a sua obrigação. Você pode fazer o melhor e ainda assim ser criticado. Pode ajudar alguém e depois ser esquecido. Pode entregar uma mensagem com amor e receber rejeição. Pode fazer o bem e ouvir palavras falando mal de você. E é justamente aí que precisamos entender uma coisa. Se a nossa recompensa depende do reconhecimento das pessoas, nossa paz também ficará dependendo delas. Mas quando fazemos tudo para a glória de Deus, mudamos o nosso diferencial, nosso referencial. Mas quando fazemos tudo para a glória de Deus, mudamos o nosso referencial. Eu não faço para ser aplaudido. Eu faço porque Deus me chamou para fazer. Eu não sirvo porque todos vão agradecer. Eu sirvo porque existe uma missão. Eu não entrego porque todos vão reconhecer. Eu entrego porque Deus conhece o meu coração. Perdoar é nosso dever. Confiar como antes, não. Uma das maiores fontes de frustração é esperar que alguém que nos feriu volte a ocupar imediatamente o mesmo lugar de confiança. Precisamos separar duas coisas. Perdão e confiança não são sinônimos. Perdoar é uma decisão de obediência. Restaurar a confiança é um processo que depende de atitudes, tempo e fatos. Jesus ensinou: perdoai e sereis perdoados. Lucas 6,37. Paulo também nos orienta: sejam uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Efésios 4:32. Portanto, eu posso liberar o perdão sem necessariamente devolver imediatamente o mesmo acesso. Posso não guardar rancor, mas estabelecer limites. Posso desejar o bem sem voltar a colocar a minha confiança nas mesmas mãos. Isso não é vingança, é maturidade. A Bíblia diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Provérbios 4:23. O problema que isso resolve: a frustração de esperar das mesmas pessoas aquilo que somente Deus pode garantir. Contribuir é a nossa missão. Permanecer no mesmo lugar é a opção. Você pode ser chamado para contribuir em determinado lugar sem ser chamado para permanecer ali para sempre. Há pessoas que entram em nossa vida para receber algo de nós. Outras entram para caminhar conosco. E algumas entram
apenas para fazer parte de uma estação. Precisamos entender a diferença de missão e permanência. Jesus ensinou aos discípulos, e se ninguém vos receber nem ouvir, saindo dali, sacudi o pó dos vossos pés, em testemunho contra eles. Marcos 6:11. Isso é poderoso. Jesus não disse, fiquem até essas pessoas reconhecerem vocês. Ele ensinou, se não houver receptividade, siga em frente. Você não precisa convencer todo mundo. Você não precisa insistir onde sua mensagem é constantemente desprezada. Você não precisa insistir onde sua mensagem é constantemente desprezada. Você não precisa permanecer em ambientes que Deus já mandou você deixar. Há lugares onde você deve plantar, há outros onde deve regar, e há lugares onde simplesmente precisa seguir a viagem. Paulo acrescentou, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu crescimento. 1 Coríntios 3, verso 6. Seu papel é obedecer. O crescimento pertence a Deus. O problema que isso resolve? A frustração de continuar investindo energia em lugares que não valoriza aquilo que Deus colocou em você. Fazer tudo para a glória de Deus resolve o problema da frustração. Existe uma promessa maravilhosa. O que se compadece do pobre empresta ao Senhor, que Ele retribui o seu benefício. Provérbios 19, verso 17. E quando entendemos quem é Deus, percebemos algo ainda maior. Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho de amor que para com o seu nome mostrastes enquanto servisse aos santos e ainda servis. Hebreus 6, verso 10. Veja a combinação dessas duas verdades. Você pode ser esquecido pelas pessoas, mas nunca será esquecido por Deus. Você pode fazer algo e ninguém agradecer, pode servir e ninguém reconhecer, pode ajudar e ninguém mencionar, mas Deus viu, Deus conhece, Deus registra o trabalho, não foi em vão. Quando você ajuda alguém, não pense apenas, será que essa pessoa vai reconhecer? Pense, Deus está vendo. E isso muda tudo. Porque se eu faço para os homens, preciso da aprovação dos homens. Mas se faço para Deus, Deus se torna o meu referencial e a minha recompensa. Fazer para a glória de Deus nos policia nas nossas ações. Quando entendemos que estamos representando algo maior do que nós mesmos, passamos a ter mais cuidado com aquilo que fazemos. Paulo escreveu, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra, qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Observe a expressão tudo. Não é apenas o culto, não é apenas o púlpito, não é apenas a oração, é tudo. Seu trabalho, sua empresa, sua comunicação, sua família, sua internet, sua liderança, sua maneira de responder às críticas, sua maneira de tratar quem não pode lhe oferecer nada, tudo para a glória de Deus. Isso muda também a maneira como lidamos com os ataques. Haters existem, críticas existem,
Pessoas podem interpretar mal nossas intenções, mas quando sabemos que estamos procurando honrar a Deus, não precisamos responder a toda provocação. Nem toda crítica merece resposta, nem todo ataque merece energia. Jesus nos deixou um princípio. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Mateus 5, verso 11. Se alguém atacar você por causa daquilo que você está fazendo para Deus, lembre-se, você não precisa carregar para dentro aquilo que foi lançado contra você. Você pode entregar a Deus. O problema que isso resolve? O desgaste emocional provocado pela necessidade de responder a todo ataque. Quando a missão é maior que o ego, você não precisa vencer todas as discussões. Sim, fazer para a glória de Deus produz satisfação e dever cumprido. Existe uma satisfação que o dinheiro nenhum consegue comprar. Existe uma satisfação que dinheiro nenhum consegue comprar. A consequência de que você cumpriu aquilo que deveria cumprir. Paulo, próximo ao fim da sua jornada, declarou: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Perceba, Paulo não disse, todos gostaram de mim. Ele disse, acabei a carreira. Essa é uma das maiores fontes de paz. Não é terminar a vida tendo agradado a todos, é terminar sabendo, eu fui fiel. Talvez nem todos tenham entendido você. Talvez nem todos tenham entendido você. Talvez nem todos tenham reconhecido seu trabalho. Talvez algumas pessoas tenham abandonado você. Mas existe uma pergunta muito maior. Deus está satisfeito com a maneira como estou conduzindo a minha vida? Hebreus 11:6 diz, sem fé é impossível agradar. Sem fé é impossível agradar-lhes. A verdadeira felicidade não está em receber aplausos constantes. Está em viver alinhado com aquilo para o qual fomos chamados. O problema que isso resolve. A crise existencial causada pela busca incessante por aprovação. Porque quando Deus é santo, você não precisa transformar cada elogio em combustível, nem cada crítica em sentença. Porque quando Deus é o centro, você não precisa transformar cada elogio em combustível, nem cada crítica em sentença. Conclusão: troque o vão pensar de mim por Deus está sendo glorificado. Talvez você esteja cansado porque passou muito tempo tentando ser reconhecido, tentando provar que é bom, tentando explicar suas intenções, tentando convencer pessoas, tentando receber de volta aquilo que entregou. Mas hoje talvez Deus esteja dizendo, pare de viver para ser reconhecido, comece a viver para glorificar. Nem todos serão gratos, nem todos entenderão, nem todos permanecerão, nem todos reconhecerão, mas Deus vê, Deus conhece, Deus recompensa e Deus não se esquece. Então, perdoe, mas estabeleça limite. Contribua, mas não se torne escravo dos lugares que não recebem sua contribuição. Contribua,
mas não se torne escravo de lugares que não recebem sua contribuição. Sirva, mas não dependa de aplauso. Faça o bem, mas entregue a recompensa a Deus. Pregue, ensine, empreende, lidere, crie, sirva, mas faça tudo para a glória de Deus. Porque no final, a pergunta não será: quantas pessoas me aplaudiram? A pergunta será: fui fiel ao que Deus colocou em minhas mãos? E talvez a maior recompensa seja poder olhar para trás e dizer. Talvez a maior recompensa será poder olhar para trás e dizer: eu não fiz tudo perfeitamente, mas fiz tudo procurando glorificar a Deus. Dinâmica final. Para quem você está fazendo? Objetivo: mostrar visualmente a diferença entre fazer algo pela aprovação das pessoas e fazer algo para a glória de Deus. Pegue 2 folhas de papel, um copo ou recipiente, pequenos pedaços de papel. Dá uma pausa e pega. Vamos lá? Preparação. Escreva em uma folha a aprovação das pessoas. Na outra, glória de Deus. Entregue pequenos papéis para algumas pessoas e peça que escrevam sem colocar o nome. Algo que já fizeram e não receberam recompensa. Uma declaração, uma decepção causada por alguém. Uma situação em que ajudaram e depois foram esquecidas. Uma crítica que ainda carrega. Recolha os papéis agora. Então coloque sobre a folha a aprovação das pessoas. Quando fazemos tudo esperando reconhecimento, cada papel desse vira um peso. Agora pegue os mesmos papéis, coloque sobre a folha. Glória de Deus. E diga: quando eu entendo que minha principal audiência é Deus, aquilo que as pessoas fizeram deixa de determinar o valor daquilo que fiz. Deus não é injusto para que se esquecer da vossa obra e do trabalho de amor. Hebreus 6:10. Se ninguém soubesse o que você faz, o que eu fiz, você ainda faria? Se a resposta for sim, talvez você tenha finalmente entendido para quem está fazendo. Faça tudo para a glória de Deus, porque aquilo que é feito para os homens depende da memória dos homens, mas aquilo que é feito para Deus está na mão daquele que nunca se esquece. Dinâmica final. Para quem você está fazendo? Objetivo: mostrar visualmente a diferença entre fazer algo pela aprovação das pessoas e fazer algo para a glória de Deus. Material: 2 folhas de papel. Dá uma pausa e pega 2 folhas de papel, um copo ou recipiente e pequenos pedaços de papel. Preparação: escreva em uma folha a aprovação das pessoas e na outra, glória de Deus. Agora escreva desses pedacinhos de papel em cada um, sem colocar o nome. Primeiro, algo que você já fez e não recebeu reconhecimento. Uma decepção causada por alguém. Segundo papel. No terceiro, uma situação em que ajudou e depois foi esquecido. Quarto,
uma crítica que ainda carrega. Agora recolha esses papéis e coloque sobre a folha a aprovação das pessoas. Quando fazemos tudo esperando reconhecimento, cada papel desse vira um peso. Agora pegue os mesmos papéis e coloque-os sobre a folha. Glória de Deus. Quando eu entendo que a minha principal audiência é Deus, aquilo que as pessoas fizeram deixa de determinar o valor daquilo que eu fiz. Deus não é injusto para esquecer da vossa obra e do trabalho do amor. Hebreus 6:10. Se ninguém soubesse o que você fez, você ainda faria? Se a resposta for sim, talvez você tenha finalmente entendido para quem está fazendo. Faça tudo para a glória de Deus, porque aquilo que é feito para os homens depende da memória dos homens, mas aquilo que é feito para Deus está nas mãos daquele que nunca se esquece. Colossenses 3, 23, 24. E tudo quanto fizestes, fazei de todo o coração como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis.